Fala galerinha, bem-vindo ao canal Barba da Química. Hoje vamos para a nossa segunda aula sobre o módulo de estrutura da matéria. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os estados físicos da matéria e sobre as propriedades da matéria. Vem com Barba! Então galerinha, vamos hoje para a nossa segunda aula do módulo de estrutura da matéria. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os estados físicos e as propriedades da matéria. Então vamos lá, primeiro vamos relembrar, provavelmente vocês já estudaram isso, quais são os estados físicos da matéria, tá certo? Daí, algumas perguntas aqui para nortear a nossa aula de hoje. É possível uma substância estar em um estado físico ao mesmo tempo, mais de um estado físico ao mesmo tempo? Existe alguma diferença entre vapor e gás? Por que conseguimos cozinhar um alimento mais rapidamente utilizando uma panela de pressão? Por que nas montanhas a água ferve abaixo de 100 graus Celsius? Espero que vocês saiam da aula aqui de hoje sabendo todas as respostas para essas perguntas, beleza? Então vamos lá nos conceitos fundamentais para a gente poder responder essas 4 perguntinhas aqui no começo da aula. Os estados físicos da matéria, os mais comuns, a gente sabe que existem outros dois, o plasma e o condensado de Bose-Einstein, mas os tradicionais são os estados físicos sólido, líquido e o gasoso, tá certo? E o vapor. Esses são os estados físicos da matéria mais comuns. Vamos entender qual é a diferença entre eles. O estado sólido é aquele que ocorre uma maior agregação das partículas, ou seja, os átomos que constituem as moléculas que estão no estado sólido, as substâncias que estão no estado sólido, estão muito unidas umas nas outras. As moléculas ou os átomos estão muito unidos uns aos outros, tá certo? Como característica do estado sólido, eles vão possuir sempre volume e forma fixas. A força de atração é maior do que a força de repulsão entre as moléculas, até porque elas estão muito próximas umas das outras, tá certo? Um exemplo aqui está o exemplo da bola de bilhar. Dando continuidade, agora vamos ver o estado líquido. O estado líquido ocorre quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas em relação à mesma matéria no estado sólido. Substância no estado líquido tem volume fixo, porém a sua forma pode variar. Na verdade, substância no estado líquido ela vai ter a forma do recipiente que elas vão estar contidas, tudo bem? A força de atração é aproximadamente igual à força de repulsão entre as moléculas, porque a distância ali é uma distância intermediária entre as moléculas que compõem o estado líquido, tá certo? Por exemplo, a água, se estiver em um copo, toma a forma do copo, como se estiver na jarra, vai tomar a forma da jarra. Isso foi algo que eu já falei com vocês anteriormente. Já o estado gasoso é aquele onde as partículas da matéria estão bastante afastadas, dispersas. A gente fala que o estado gasoso ele se caracteriza por ter um movimento caótico das partículas, ou seja, está indo para tudo quanto é lado, não existe algo ordenado. A força de atração é menor do que a força de repulsão entre as moléculas, por isso que elas estão tão separadas uma das outras. Por exemplo, o oxigênio pode ser comprimido dentro do cilindro e tomar a forma desse cilindro. Isso quer dizer o quê? Que os gases eles têm forma variáveis, tudo bem? Dando continuidade, algo muito importante que a gente tem que saber o nome dos processos, são os processos que envolvem as mudanças de estado físico. Vamos entender. Primeiro vamos aprender o nome desses processos, relembrar e entender como a pressão e temperatura podem influenciar nessas transformações de um estado físico no outro, beleza? Então vamos lá. Mudança do estado físico do sólido para o líquido recebe o nome de fusão. Do líquido para gás recebe o nome de vaporização, beleza? Do gás para o líquido, a gente pode falar que é uma condensação ou liquefação. E do estado líquido para o estado sólido, a gente tem a solidificação. Repare, todos os processos que envolvem aqui a transformação do sólido para o líquido, do líquido para o gás, são processos que envolvem reações endotérmicas, ou seja, aquelas que absorvem calor. Para uma substância sair do estado sólido e para o líquido e para o gás, tem que fornecer calor para que isso ocorra. Já quando esse calor é liberado, ou seja, a gente tem reações exotérmicas, a gente tem os processos inversos, que é o processo de condensação e solidificação, tá certo? E a mudança do estado físico sólido para o gás ou do gás para o sólido recebe o mesmo nome, que é a sublimação. Alguns livros, alguns autores chamam o processo de gás para sólido de ressublimação, mas na verdade é tudo uma sublimação, tudo bem? Alguns parênteses aqui importantes a gente abrir. Vaporização, existem diferentes tipos de vaporização, por exemplo, a calefação, que é a passagem instantânea do estado líquido para o gás, é o exemplo, por exemplo, quando tem uma chapa muito quente, chapa de uma frigideira muito quente, você vai deixa cair uma gota d'água, na mesma hora você ouve um barulhinho, faz e vê ali
a liberação, né, o líquido virar gás. Um outro tipo é a ebulição, que é quando a gente coloca água para ferver, para fazer um café, para cozinhar um macarrão. Esse é um outro tipo de vaporização. A ebulição, você fornece o calor diretamente para que ocorra essa mudança do estado físico. E por último, existe também, e a gente ainda tem a evaporação. A evaporação é aquela que a mudança do estado líquido para o gás ocorre sem que ocorra um aquecimento direto, tá certo? Por exemplo, a gente coloca uma roupa para secar no varal. Ela, através de agentes externos, como o vento, por exemplo, o calor do sol, ela vai ocorrer a mudança do estado líquido para o gasoso, tá certo? Um outro parênteses que eu quero abrir são sobre a sublimação. Sublimação, eu, professor Marcelo, só conheço 3 substâncias que sublimam. O iodo sólido, que é um sólidozinho roxo, e ele passa para o estado gasoso quando a gente aquece, forma um gás violeta, né, um vapor violeta muito bonito, por sinal. O gelo seco, que nada mais é do que gás carbônico comprimido, né? E daí quando ele está na temperatura ambiente, ele rapidamente do sólido ele passa a ser gás novamente. E a naftalina. A naftalina é aquelas bolinhas brancas que a gente normalmente coloca em armário para tirar cheiro e tal. Quando você vai ver, a naftalina não está mais lá e não deixou um líquido, não ficou com uma aparência de molhado. Por quê? Porque a naftalina ela vai estar sublimando, beleza? Então, entendido isso, a gente pode continuar aqui nas nossas explicações. A gente pode falar características importantes das mudanças do estado físico. Falar o que é um ponto de fusão. Ponto de fusão ou temperatura de fusão é a temperatura que uma substância muda do estado sólido para o líquido. Da mesma maneira, a gente poderia falar em ponto de solidificação, apesar de não ser nem um pouco comum, tá certo? Normalmente, a expressão que a gente vai usar é ponto ou temperatura de fusão. Da mesma maneira, quando a gente tem a mudança do estado líquido para o gasoso, a gente normalmente fala ponto de ebulição ou temperatura de ebulição. Poderíamos falar ponto de liquefação ou de condensação, mas também, novamente, não são valores, não são expressões utilizadas normalmente. Uma coisa importante, tanto o ponto de fusão como o ponto de ebulição, eles são obtidos a uma dada pressão, que normalmente considera-se a pressão atmosférica, tá certo? Então tenha isso em mente que, mudando a pressão atmosférica, os valores do ponto de fusão e do ponto de ebulição das substâncias vai sofrer alteração. Mais à frente eu vou explicar o que isso vai significar para a gente, tá? Então tá aqui um diagrama de mudança de estado físico da água pura, por exemplo. Ela passa do sólido para o líquido e para o gasoso. Repare que tem um momento aqui que coexistem 2 estados físicos, sólido e líquido. Qual momento é esse? O momento que a substância está exatamente na temperatura ou no ponto de fusão dela. A 0 graus Celsius, a gente vai ver que qualquer substância que esteja pura vai ter um gráfico com esse comportamento. A 0 grau é porque é característica da água, que é a substância que a gente está falando aqui nesse momento, tá certo? Então, isso aqui a gente pode fazer uma analogia. Todo mundo já viu gelo, que ele começa a virar água, mas não vira totalmente água ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele está exatamente nesse processo de mudança de temperatura. Ele está ali ainda. E da mesma maneira, né, a gente consegue ver que às vezes o gelo a gente bota no freezer, vai tirar rápido, tem uma parte que está gelo e uma parte que ainda está água. Por quê? Porque os 2 estados físicos estão coexistindo. Da mesma maneira, líquido para vapor. Uma roupa no varal não seca imediatamente toda ao mesmo tempo, vai secando por partes, porque a gente vai tendo ali uma mudança de estado físico aos poucos, tá certo? Então, para a água começa a ferver lá dentro de uma chaleira, ela não ferve toda ao mesmo tempo. A gente vai vendo que começa aos pouquinhos. Então, assim, os estados físicos que têm esse patamar aqui estável de mudança do estado físico, que coexistem os estados sólido, líquido e vapor, são, respectivamente, os pontos de fusão e de ebulição das substâncias. Novamente, os valores de 0 e 100 graus é para água, mas qualquer substância que esteja pura vai ter um gráfico parecido com esse perfil, tá certo? Dando continuidade, agora eu fiz uma mistura, botei água e açúcar. Repare que agora eu não tenho mais um patamar fixo. Eu tenho aqui essa curva verde está um pouco inclinada. Por quê? Porque agora a substância não é pura, então não tem uma temperatura que vai ocorrer essa coexistência do estado físico. Então aqui eu vou ter um ΔF, ou seja, um ΔT de fusão e um ΔT de ebulição. Vai estar ali entre duas temperaturas para que ocorra de fato a mudança do estado físico. Tudo bem? Dando continuidade, acho importante a gente falar aqui rapidamente que são misturas eutéticas. Misturas eutéticas são aquelas que mantêm sua temperatura constante durante a fusão e solidificação. Então eu posso ter uma mistura que ocorre da temperatura de fusão ou de ebulição ser constante. Na verdade, a mistura eutética
ela vai ser a temperatura constante durante a fusão, tá certo? Então tá aqui um exemplo de um gráfico de uma mistura eutética. Apesar de ser uma mistura, durante a fusão eu vou ter a temperatura constante. Porém, durante a ebulição não vou ter essa temperatura constante, eu vou ter aquela variação, vou ter aquele ΔT da ebulição, como tinha no gráfico anterior. Tudo bem? Já a mistura azeotrópica é o contrário. Na mistura azeotrópica eu vou ter o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição constante no momento que está passando do líquido para o gasoso, coexistindo os dois estados físicos. Porém, na mudança do sólido para líquido, eu não vou ter isso. Eu vou ter um ΔT de fusão, beleza? Então fica aqui a diferença. Na mistura eutética, eu vou ter a temperatura de fusão constante. Na mistura azeotrópica, eu vou ter a temperatura de ebulição constante. Então, dando continuidade, vamos ver a influência da pressão no estado físico. Então, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. O que isso significa, Marcelo? Quando um aumenta, outro aumenta. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Tá certo? Então, com isso aqui, eu posso ver o seguinte, em relação à pressão aqui. Quanto maior a temperatura, quanto maior a pressão, maior vai ser a temperatura. Ou seja, quanto maior a pressão, maior vai ser a temperatura de ebulição das substâncias. E a altitude, como a altitude influencia nisso? Quanto maior a altitude, menor é a temperatura de ebulição e vice-versa. Já que temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Por esse motivo, a água ferve a uma temperatura mais baixa nas montanhas do que o nível do mar. Por quê? Porque a pressão em altas altitudes, como por exemplo em La Paz, que é 3.600 metros, ela é menor do que no nível do mar. Consequentemente, a temperatura de ebulição, a temperatura de fusão também vai ser menor. Então, por exemplo, ao nível do mar, aqui nós estamos falando de temperatura de fusão, de ebulição, tá bom, gente? No nível do mar, a água vai ferver a 100 graus Celsius. Lá em La Paz, a água vai ferver a 87 graus Celsius. Tudo bem? Então, é importante saber isso. Maior altitude, menor pressão, consequentemente a temperatura de fusão de ebulição das substâncias vão sofrer alteração também. Nesse caso aqui a gente está falando da temperatura de ebulição, que é quando a substância sai do líquido e vira gás, ou seja, a água, se eu colocar água para ferver lá em La Paz, vai ferver numa temperatura menor do que ferveria, por exemplo, em Santos, que está no nível do mar. Tudo bem? Opa! Agora a gente vai falar um pouquinho das propriedades da matéria. A matéria é dividida em propriedades gerais. O que são propriedades gerais da matéria, Marcelo? São aquelas que são comuns a qualquer substância. Elas não ajudam a gente a identificar qual é a substância que nós estamos falando. E temos também as propriedades específicas. As propriedades específicas são aquelas que vão ajudar a gente a definir aquela substância. Se eu falar 3 propriedades específicas com os valores, a gente pode afirmar qual é a substância que eu estou falando. Tá certo? Então eu vou passar bem rapidinho aqui. Propriedades gerais da matéria, algumas. Impenetrabilidade, elasticidade, indestrutibilidade, massa, extensão e inércia. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Então, impenetrabilidade é a propriedade que os corpos têm de não ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço, ou seja, toda a matéria ocupa um lugar no espaço, o que corresponde, na verdade, a um volume. Massa corresponde à quantidade de matéria que forma um corpo. Para medirmos a massa, utilizamos como unidade principal o quilograma. Indestrutibilidade é a propriedade que a matéria tem de não poder ser criada nem destruída, apenas transformada. Todo mundo já deve ter ouvido falar, e mais ao longo dos módulos nós vamos falar da lei de Lavoisier, que diz... Na verdade, nós falamos na aula passada da lei de Lavoisier, quando a gente viu uma introdução, né? Ele é o modelo de Dalton, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Devido a uma propriedade da matéria, que é a indestrutibilidade. E as propriedades específicas das matérias? Existem as propriedades organolépticas, as químicas e as físicas. Tá? As organolépticas são as propriedades pelas quais certas substâncias impressionam nossos sentidos, como que na verdade as propriedades organolépticas são aquelas que vão envolver os sentidos, como tato, visão, paladar. Então o que vai estar associado com isso? Cor, sabor, brilho, odor. Mas gente, muito cuidado, nós estamos falando aqui de química. Na química, num laboratório, você não deve provar nem cheirar nada. Tá certo? A cor ajuda você a distinguir algumas coisas. Então existem substâncias no laboratório que são coloridas, outras são incolores. Com isso, a propriedade organoléptica ajuda você a definir quais são elas. Propriedades químicas da matéria são aquelas que caracterizam quimicamente a substância. Vale destacar como, por exemplo, a combustão, a hidrólise, a reatividade.
E a que eu tô mais... tenho mais preocupação que vocês saiam da aula de hoje sabendo são as propriedades físicas. Duas delas nós já falamos hoje, ponto de fusão e ponto de ebulição. Por quê? Se eu falar, eu tenho uma substância que tem um ponto de fusão a 0 graus Celsius, o ponto de ebulição a 100 graus Celsius, você vai, opa, pode ser que seja água. E se tiver mais um dado, que é o dado da densidade, densidade nada mais é do que a relação entre massa e o volume que um certo corpo possui. Tá certo? Então, por exemplo, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico ou de 1 grama por mililitro. Se eu fechar, gente, esses três dados, densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, eu posso afirmar qual é a substância que eu estou falando. Então, no caso da água, tem 1 grama por mililitro, densidade. Temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. Temperatura de fusão, 0 graus Celsius. Falando disso, eu posso afirmar com certeza que eu estou falando da água, tá certo? A unidade de densidade pode ser qualquer unidade de massa dividida por qualquer unidade de volume, tá certo? Os mais usuais estão aqui, grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que grama por mililitro, ou grama por litro, quilograma por litro e por aí vai, beleza? A aplicação da densidade é muito importante, é esse que a gente está vendo aqui. As substâncias menos densas, elas flutuam nas mais densas. Consequentemente, ao contrário, as substâncias mais densas afundam nas menos densas. Existe aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima para vocês, um vídeo onde eu usei esse princípio, um vídeo onde eu mostro o gelo flutuando numa substância, que no caso ali é a água, e o gelo afundando numa substância, que nesse caso ali que eu usei foi o álcool, tá certo? Então aqui está um exemplo, a gente tem aqui a água, que tem a densidade de 1 grama por mililitro, um bloquinho de chumbo, que afundou porque tem uma densidade maior do que a da água, de 11,3, já a cortiça, que tem uma densidade maior, flutuou na água ali, já que a cortiça tem uma densidade de 0,32 gramas por mililitro. Beleza? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, nosso segundo módulo de estrutura da matéria. Espero que tenham gostado. Vou pedir para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Próxima aula, a gente vai continuar os estudos falando um pouquinho das substâncias. Vamos falar sobre as misturas, o tipo de mistura e vamos ver como a gente separa as misturas. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.